É hora de eleições 2022. O Grupo Meio Norte de Comunicação continua sua série de debates da cobertura das eleições 2022 e hoje teremos mais um confronto entre candidatos a deputado federal pelo Piauí, sempre às terças e quintas, 3 candidatos, um de cada partido. Os debates foram definidos por sorteio e os candidatos foram indicados por seus partidos. O debate também vai ter transmissão simultânea pelo portal Meio Norte, pelo YouTube, além da cobertura das nossas redes sociais. Para garantir maior inclusão, a Rede Meio Norte também oferece na transmissão a tradução em Libras. Para dar o suporte jurídico ao debate, ajudar na decisão sobre questões referentes a direito de resposta dos candidatos, contamos hoje com o auxílio do advogado Dr. Rafael Rodrigues, que integra o departamento jurídico do Grupo Meio Norte. Bom, o debate de hoje vai ter a participação de 3 candidatos a deputado federal pelo Piauí. O professor Williams, do PSOL, Floro, do Temos Vagas, do Solidariedade e Halisson Mata, do PTB, né? Então, só esclarecendo para os nossos candidatos, eu vou realizar o sorteio para quem começa perguntando. Lembrando que é pergunta de 1 minuto, resposta de 2 minutos, réplica de 1 minuto, tréplica de 1 minuto, só de 1 minuto, ok, candidatos? Então vamos começar, né? Vamos começar. Saber quem começa perguntando. O professor Williams começa perguntando. Professor, candidato, o senhor escolhe quem para responder? Eu não escuto o candidato, por gentileza, equipe. Por favor, candidato. O senhor escolhe quem? Eu escolho o companheiro Halisson. Certo. Então o senhor tem 1 minuto a partir de agora para formular a sua pergunta. Obrigado. Em primeiro lugar, parabéns à TV Meio Norte, né, pela iniciativa. E eu queria perguntar ao companheiro Halisson o que ele pensa da situação da educação brasileira neste momento. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom dia, gostaria de cumprimentar a todos os piauienses que nos acompanham. Gostaria de agradecer ao Grupo Meio Norte, cumprimentar o Yeltsin e toda a sua equipe. Agradecer a pergunta do professor William e que seja um grande debate democrático, que nós possamos trazer os problemas e soluções do estado do Piauí. Quanto à questão da educação, muito se fala na questão da nacionalização e dos problemas que nós temos nacionais e pouco está se esquecendo dos nossos problemas a nível estaduais, que nos últimos anos está aí noticiando em vários jornais, né, no meio brasileiro, escândalos, né? Nós temos a UESP que nos últimos anos está sendo sucateada e uma gestão que já está no seu 5º mandato e que quase não procurou soluções para a área de educação. Então nós temos uma carência muito grande, nós temos ainda um índice muito alto de analfabetismo no estado. Tivemos aí nos últimos tempos mais um escândalo envolvendo o PROAJA. Então a educação é um tema que a gente talvez não precisa nacionalizar tanto. Se a gente começar a focar e fazer nosso dever de casa, começar a cobrar, começar a fiscalizar de uma forma mais correta e fazer essa questão da punição quando necessário, eu acho que nós chegaremos ao fato que é o fato mais importante, como ainda está carente nossa educação, como o jovem, principalmente depois dessa questão da pandemia, se afastou da escola, como o poder público tem que trazer de novo esse jovem para a escola, sabe, levar ele à capacitação, estimular que ele faça o curso técnico, estimular que ele faça o curso superior, para que ele se afaste aí dessas facções que nesse momento vem sendo o único caminho que o jovem vai tendo no estado do Piauí. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Na verdade, a situação da educação brasileira, ela é muito difícil nesse momento. Falta uma política mais engajada do MEC, na perspectiva de realmente valorizar as categorias profissionais da educação, especialmente a categoria docente. Nós vemos que essa situação se reproduz aqui, tanto no município de Teresina como no estado. Nós temos governantes que fazem pouco caso da situação da educação e daqueles que prestam serviços à educação. Então não é uma questão de iniciativa individual. Precisamos reconsiderar a política pública da educação que realmente procure uma alfabetização séria, procure valorizar os professores em todos os níveis, procure trazer de volta a UESP que está se perdendo. Então,
É essa a nossa perspectiva de trabalhar a educação como política pública em todos os planos, tanto nos municípios, quanto no Estado, quanto na Federação. Candidato, 1 minuto para a tréplica. Como filho de professora, eu sei o quanto nós temos profissionais bastante capacitados, mas sempre investir em capacitação é o caminho. Mas nós também não podemos esquecer a questão das estruturas, que infelizmente estão por muitas escolas sucateadas. Como eu falei, é uma grande missão pós-pandemia levar os alunos de volta à escola. E para levar, nós precisamos ter um transporte bom, ter uma merenda boa, estimular que esse jovem esteja na escola, fazendo, sabe, ligações ali com outros setores, como o setor do esporte, porque o jovem ele gosta e quer praticar esporte, mas no estado do Piauí acaba não motivando, não conseguindo fazer esse leque entre educação e esporte. Então, nós também precisamos fazer esse plano de carreira do professor, sabe, de salários e tudo. Nós temos aí um problema que é do estado do Piauí, que nós não estamos conseguindo chegar nem sequer no piso salarial nacional. Então, essa valorização para os profissionais que já estão é um ponto inicial. Agora o candidato Halisson Mata realiza a pergunta para o candidato Floro do Temos Vagas. 1 minuto, por favor. Perfeito. Candidato, eu gostaria de saber, segundo a sua opinião, hoje no estado do Piauí nós estamos em quarto em número de, com relação à segurança, perdão, nós temos o quarto estado com o número de aumentos de mortes violentas, nós temos aí delegacias sucateadas, nós temos batalhões sucateados. Qual seria a sua proposta chegando à Câmara Federal para ajudar a melhorar a segurança do estado do Piauí, ajudar que o Executivo comece a se planejar com relação a essa falta de segurança, porque hoje nós estamos vivendo um momento de bastante temível dentro de todo o nosso estado. Candidato, só tem 2 minutos para a resposta. Bom, é público e notório o problema de segurança no país e a gente entende que tudo isso passa por base da educação, né? A gente compreende que se você investe em educação, provavelmente depois você vai conseguir diminuir esses índices. Mas para resolver os problemas de agora, de fato, a gente pretende de fato destinar emendas, destinar verbas para que se coloque inteligência na polícia, para que se invista em inteligência na polícia, para que se compre os equipamentos e a polícia esteja mais capacitada para atender às demandas que são pontuais. Mas, claro, sempre pensando também no investimento em educação básica, para que o jovem ele tenha perspectiva de vida e não acabe indo para o caminho do crime. Candidato, só tem 1 minuto para a réplica. Inteligência, prevenção, repressão. Hoje nós temos uma causa, todos nós sabemos que a educação é a base para essa que chega lá na questão da segurança, essa falta de uma boa educação chega lá gerando que os jovens hoje têm a oportunidade apenas, vai estar entrando nas facções. Então, nós sabemos que tem a causa, que nós precisamos melhorar a educação e já conversamos anteriormente sobre isso, mas o Estado também precisa ter uma mão firme, porque o momento que nós estamos é muito terrível, como eu já falei. E dessa mão firme melhorando os equipamentos dos policiais que já estão aí. Nós temos uma deficiência de 11 mil policiais, segundo o último censo do IBGE. Então, nós precisamos cobrar que tenha um concurso público, cobrar que o orçamento para a segurança seja mesmo para a segurança, para essa área de investimento. Precisamos valorizar os policiais, reformar e fazer uma reestruturação das delegacias e demais pontos que a polícia precisa, investindo ainda mais na questão da inteligência. Candidato, tréplica de 1 minuto. O combate à falta de segurança, ele também, inclusive, passa muito pela questão da geração de emprego e renda. A gente entende que esses investimentos, não só em educação, mas também como na geração de emprego e renda, na qualificação profissional, ele com certeza vai fazer com que o jovem, com que o trabalhador não tenha caminhos para seguir na criminalidade, né? E são oportunidades que ele tem para acesso à cultura, acesso ao esporte, acesso ao lazer, tirando ele, de fato, da perspectiva da criminalidade. Bom, o candidato agora, Floro do Temos Vagas, pergunta ao candidato professor Williams. Só tem 1 minuto. Certo. Bom, professor, a gente sabe que um dos maiores problemas hoje no país é a falta de emprego. Dados do PNAD do segundo trimestre agora de 2022 colocam que o Brasil tem quase 10 milhões de desempregados, né? E a gente sabe que a renda está diminuindo, que o poder de compra está diminuindo. Você vai no supermercado, a carne, o arroz, o feijão,
né? Tudo alto, até o ovo, que era onde a gente dava aquela escapadinha ali, tudo em momentos difíceis, a gente vê que praticamente mais do que dobrou de preço, na verdade. E aí eu queria saber quais são as suas soluções para combater o desemprego no país. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Obrigado, candidato, pela pergunta. Eu quero dizer que nós do PSOL, nós elaboramos um programa de governo que se chama Piauí para o Bem Viver. E esse programa de governo, protagonizado pela professora Madalena e a professora Cíntia, traz uma série de questões, dentre elas a questão do emprego, que na verdade aponta a questão do mercado de trabalho e do trabalho como um grande problema da nossa sociedade. Nessa perspectiva, então, nós dizemos que nós temos um problema estrutural mesmo da nossa sociedade. A gente pode buscar processos de qualificação, eles são importantes, nós podemos buscar o avanço nas carreiras, uma certa qualificação das categorias profissionais, mas nós temos um problema que é da estrutura da nossa sociedade. Ela não tem emprego para todas as pessoas. Nesse sentido, então, uma proposta que eu acho possível a gente pensar nesse país é a possibilidade da redução da jornada de trabalho. Não se justifica, com o nível tecnológico que nós temos hoje, numa sociedade de tecnologia avançada, nós continuarmos explorando o trabalhador 44 horas por semana. Então, pensamos que a redução da jornada de trabalho, possibilitando de imediato a criação de mais empregos, é uma possibilidade, né, para a gente conter esse fluxo de desempregados. Outra coisa, esses dados que o candidato aponta nesse momento, que foram divulgados nesses dias pelo IBGE, ontem a imprensa noticiou durante todo o dia, aponta para a ideia de uma redução do número de desempregados, mas também reconhece o alto índice, cerca de quase 50%, de precarização de emprego, de subemprego, enfim, de empregos com carteiras, sem carteiras assinadas, né? Então a gente tem Tempo encerrado, candidato, réplica de 1 minuto. No Piauí, de acordo com dados do SEBRAE de 2021, existem cerca de 154 mil pequenos negócios, que foram responsáveis em 2021 por mais de 22 mil de postos de trabalho no estado. No Brasil, esse número de micro, pequenos e médios empreendedores, eles empregam 70% das vagas de carteira assinada no país e representam também quase 30% do PIB nacional. Então, o que a gente quer fazer? A gente tem que incentivar o empreendedorismo, a gente tem que incentivar a questão de facilitar o crédito para os micro, pequenos e médios empreendedores e assim fazer com que eles invistam em suas empresas, né, e gerem mais emprego e renda, fazendo com que eles também possam um dia ser um grande negócio. Tréplica de 1 minuto, candidato. É importante a gente considerar, né, uma certa falsidade ideológica nisso que muitas vezes tem chamado de empreendedorismo, né? Às vezes, pessoas individualmente, sem nenhum capital, tomam a frente de negócios que não duram durante muito tempo. Então a gente tem que ter clareza, tem que ter a responsabilidade em saber que tipo de política pública, de fato, vai possibilitar, né, a esses novos iniciantes no mercado, né, a segurança que eles vão ter durante, pelo menos no início do seu próprio negócio. A gente não pode ocultar os dissabores do mercado capitalista com a ilusão de que nós temos um empreendedorismo que ele vai salvar a sociedade capitalista nesse momento. É um equívoco e é um erro. Na verdade, nós precisamos trabalhar numa perspectiva da sustentabilidade humana e isso inclui condições de trabalho e condições de emprego. Bom, a gente encerra a primeira rodada, intervalo comercial, já mais uma rodada de perguntas e respostas aqui no debate para deputado federal no Bom Dia Eleições 2022. A gente volta já, nós voltamos já. 2022, nesse segundo bloco, no programa nós teremos novamente pergunta de 1 minuto, resposta de 2 minutos, tréplica e réplica de 1 minuto, tá bom? O sorteio acontece mais uma vez para saber quem pergunta primeiro. Deixa eu ver aqui quem pergunta primeiro. Agora, Floro do Temos Vagas, eu sou
Escolhe para quem perguntar. Bom, eu vou perguntar para o candidato Halisson. 1 minuto para a pergunta, candidato. Bom, candidato, para cá? Isso. Bom, o meio ambiente é um tema que é uma preocupação de todos os povos do mundo, né? E o Brasil é um país central e também estratégico na conservação de suas florestas e no desenvolvimento de tecnologias que possam ser alternativas ao desmatamento. Mas uma das coisas também que preocupa demais a gente é a questão da produção dos resíduos sólidos nas cidades. E eu queria saber de você, candidato, qual sim seria a solução, qual seria a sua saída para que seja resolvido esse problema da produção de lixo nas cidades, nos centros urbanos. Candidato, 2 minutos para a resposta. Nós precisamos inicialmente de uma área de conservação. O primeiro ponto para cuidar já da Caatinga, do Cerrado, que são daqui da nossa região. Então, nós principalmente precisamos dessa área de conservação. Além disso, além do ponto tocado, nós temos uma grande rede hídrica, né? Então, que é pouco aproveitado. Nós hoje falamos muito dessas questões, gostando de envolver o meio ambiente muito com o ramo do agronegócio. E por isso que a gente fala dessa pouco incentivo e investimento, porque o agro, de uma forma nacional, é quem está mantendo essa base econômica no Brasil. E quando nós olhamos para o Piauí, para essa falta de investimento, nós vemos a deficiência. E por muitas das vezes nós também acabamos se esquecendo da agricultura familiar, de subsistência, que é um dos principais pontos também que nós, o poder público, precisamos observar. Réplica de 1 minuto, candidato. Bom, a solução ela não é complexa, mas requer muito trabalho e força de vontade. O lixo é algo muito lucrativo e a gente tem que criar leis que incentivem a gerar empregos verdes, né? Incentivem os empreendedores e cooperativas que trabalhem com a reciclagem do lixo nas cidades e assim gerando mais emprego e renda para a população. Tréplica de 1 minuto, candidato. Isso se chama recursos humanos, recursos técnicos e financeiros. Você com esses 3 recursos, com esse centro que iria fazer essa administração, você consegue chegar ao objetivo principal. Nós sabemos que a sustentabilidade é uma das grandes áreas de economia para o futuro. Então você precisa, como ele falou, essa produção baseada também com lixo que é produzido já aqui por muitas das vezes. Ele é solto no meio ambiente de qualquer forma e ele hoje você vê que a forma de reciclagem que o mundo está tomando nessa questão sustentável de produção já é muito grande, mas isso tem um requisito de investimento na tecnologia. E hoje nós falhamos basicamente, até mais uma vez, no que é básico. Então, como nós vamos investir em tecnologia se está faltando básico? Então, essa questão da reciclagem, da sustentabilidade, existe um investimento maior na ramo de tecnologia. Agora o candidato Halisson pergunta para o professor Williams. Candidato, 1 minuto para a pergunta. Professor, temos caminhado nos interiores, temos visto vários hospitais regionais e a deficiência que esses hospitais têm, faltando insumos básicos. E nós também temos visto a dificuldade que as pessoas do interior têm para se locomover até a capital. Então, na área da saúde, e hoje, estando ao lado desse grupo que já está querendo ir para o seu 5º mandato, quase 20 anos no governo, o que você vê como solução para resolver isso, já que nós estamos vendo aí UPAs sobrecarregadas, falta de pronto-socorros? Qual a solução para uma melhor saúde no nosso estado? Candidato, 2 minutos para a resposta. Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma reparação, né? Nós do PSOL, no estado do Piauí, nós temos candidatura própria ao governo do estado. A companheira Madalena Nunes é nossa candidata a governadora. Nós somos um grupo que, inclusive, desde o primeiro momento, rompeu com a gestão do Partido dos Trabalhadores no Piauí. Então, nós não estamos junto com esse grupo aí, como o colega sugeriu, né? Então, essa é a primeira reparação. A outra questão é que a saúde pública, ela é um problema no país inteiro, no estado do Piauí, no município de Teresina e nos demais municípios. Na verdade, nós vivemos uma onda de, vamos dizer assim,
de maior densidade do neoliberalismo, onde com clareza os governantes parecem não ter nenhuma preocupação com o povo, com o cuidado das pessoas. A nossa perspectiva no PSOL é completamente diferente. É a perspectiva do bem viver, onde a questão da saúde se vincula à educação, se vincula à questão do trabalho, se vincula à questão da sustentabilidade, não apenas do ambiente distanciado do ser humano, mas considerando como o ser humano sendo parte desse próprio ambiente. Nós temos uma situação perversa no Estado, nós temos uma situação perversa, eu sou de Valença, onde nós temos também um hospital regional, consideramos que tem muito a se fazer ali, nós precisamos de UTIs em várias cidades do Estado, nós precisamos de equipe profissional preparada, precisamos de mais concursos públicos. Penso que o governo do Estado tem uma grande responsabilidade neste setor. E penso também que o governo federal, na condição de futuro candidato, de futuro deputado federal, nós temos um papel importante na definição dessas políticas e exigir o cumprimento, né, das obrigações do Executivo em todos os planos. Réplica de 1 minuto, candidato. Interiorizar e descentralizar é o caminho para a saúde no estado do Piauí. A parceria Estado e município deve ocorrer de uma forma mais específica e que chegue realmente nos municípios. A gente vem acompanhando o sofrimento que é das pessoas se locomover até a capital Teresina, que por muitas das vezes tem sim equipamentos muito bons, tem profissionais muito bons, mas tem uma demanda muito alta, então fica difícil atender. Às vezes a gente centraliza muito em Teresina, então a gente precisa começar a trabalhar, ter mais pronto-socorros, né? Você vê as UPAs, todos os atendimentos de urgência, você a todo momento vê a UPA lotada, porque falta pronto-socorro, então o Estado tem falhado muito. Então hoje a pessoa que está no Piauí e tem seu plano de saúde, pode sim querer e continuar votando nesse governo que quer estar, mas se você não tiver, infelizmente você vai acabar sofrendo, porque nossa saúde está muito precária. Então precisamos de mudança. Candidato, tréplica de 1 minuto. Nós temos essa perspectiva de uma saúde pública descentralizada, mas nós devemos saber como se deve dar a descentralização. Nós temos governantes que precisam ser chamados à atenção para a responsabilidade com a saúde pública. O nosso povo tem sofrido, a pandemia trouxe à tona e revelou de fato como nós, enquanto poder público, como nós, enquanto Estado, enquanto nação, estávamos e estamos despreparados para problemas decorrentes e que envolvam a saúde pública, né? Então, nessa perspectiva, é importante a gente saber qual a posição que o deputado federal tem nesse processo, na definição das políticas, em acompanhar os pactos, os acordos que se mantêm entre os entes federados, para que, de fato, a gente faça valer, né, a boa assistência, o bom serviço ao nosso povo. É nessa perspectiva que nós trabalharemos como deputado federal pelo PSOL. Bom, agora o candidato professor Williams pergunta para o candidato Floro do Temos Vagas. O senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Floro, nós temos uma sociedade racista, nós temos uma sociedade patriarcal, machista, e nós percebemos nesses últimos anos o avanço de uma prática terrível e que nós temos que combatê-la, que é a prática do feminicídio. A morte de mulheres tem sido cotidiana, né, da divulgação da nossa imprensa, tem sido pautas constantes, e nós temos também um movimento de mulheres aqui no Piauí e aqui no Brasil muito aguerrido. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre essa questão não somente da violência contra a mulher, mas especialmente da morte de mulheres, onde a gente considera que elas estão sendo assassinadas simplesmente pelo fato de serem mulheres. Candidato, 2 minutos para a resposta. A gente compreende toda essa problemática, é um problema generalizado no Brasil, a gente vê todos os dias casos de feminicídio ocorrendo, né? E eu volto a tocar aqui num ponto que esses problemas eles são resolvidos, eles são
a gente procura resolvê-los a partir da educação. Se você discute sobre isso nas escolas, se você discute sobre isso nos meios onde você vai crescendo, vai se desenvolvendo, você acaba por entender melhor e saber o que é, como o machismo maltrata, como o machismo faz mal à sociedade. Então a gente tem que realmente discutir sobre isso com a nossa juventude, nas nossas escolas, para que a gente possa, de fato, ter uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais respeitosa com as mulheres. Candidato, 1 minuto para a réplica. A maioria dos partidos, em processos eleitorais, dão relevância ao papel e à função que a mulher ocupa ou pode ocupar na sociedade, mas na prática desconhecem, né, o valor que a mulher tem nessa contribuição. E muitas vezes cumprem pro forma, inclusive a legislação eleitoral dos 30% de candidaturas femininas. Nós do PSOL fizemos diferente. Nós apresentamos uma candidatura de 2 mulheres do PSOL, 2 mulheres negras, para nos representar nesse processo de campanha, dizendo claramente que nós não consideramos nem o partido que está no poder no Estado, nem consideramos aqueles que se pretendem que tiveram durante muito tempo na Prefeitura Municipal de Teresina. Nós temos uma alternativa, PSOL 50, Madalena Nunes como governadora do Estado do Piauí, para trabalhar efetivamente nesse combate ao feminicídio. Tréplica de 1 minuto. Bom, quando a gente fala sobre a questão do feminicídio, né, a gente também, quando fala de educação, a gente também leva isso também para a questão do racismo. Então a gente tem que discutir esses temas, desde o começo, desde dos anos iniciais ali, né, para que a gente possa, de fato, tornar a sociedade respeitosa, a sociedade respeitando cada característica de e como também a diferença entre cada um. Bom, agora cada um tem 1 minuto para suas considerações finais. Peçam o voto de vocês com o número. Começando pelo candidato Floro do Temos Vagas. Bom, há 10 anos eu desenvolvi uma ferramenta, né, que oportuniza milhares de vagas por mês de empregos, o Temos Vagas. E eu compreendo, eu entendo o anseio, a necessidade, né, das pessoas que são PCDs, das mães solos, das pessoas acima de 45 anos que têm dificuldade para entrar no mercado de trabalho e de quem procura o primeiro emprego. E eu quero usar a minha sensibilidade, a minha vontade e a minha capacidade para poder representar você na Câmara de Deputados, né? Confira mais propostas em minhas redes sociais. Eu sou Floro Mauel e meu número é 7707. Floro Temos Vagas e meu número é 7707. Candidato, 1 minuto. As pessoas, às vezes, os piauienses ainda têm essa perspectiva de que o deputado federal está muito distante da população. Mas vocês precisam entender que as decisões tomadas lá em Brasília se refletem aqui. Então tem que ter pessoas lá que representem, que tenham sensibilidades. Eu venho da comunidade, sou oriundo do bairro Mucambinho, da Zona Norte, Teresina, do Piauí. E estou colocando meu nome à disposição para estar lá, a bancada federal, representando vocês, do esporte principalmente, que está tão abandonado, como nós precisamos que comece o poder público a olhar por nós esportistas, como nós precisamos que o poder público coloque a sua mão de uma forma melhor no nosso estado e como nós precisamos de pessoas representando bem lá em Brasília. Então, no dia 2 de outubro, para deputado federal, Alisson Mata, 1414, para governador Silvio Mendes, 44, para senador Joel, 111 e para presidente Bob Jeff, número 14. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Bom dia a todos os piauienses. Eu sou o professor Williams, meu número é 5050, estou me candidatando pela primeira vez e a deputado federal. Sou há 3 décadas professor da Universidade Federal do Piauí, mas também ministrei aulas na educação básica, na cidade de Altos, por exemplo, e na UESP, também foi o início da minha carreira no ensino superior aos 24 anos. Eu fui um dos elaboradores do plano de qualificação de professores em nível superior do município de Teresina, do município de Miguel Alves, do município de União. Ministrei aulas em Esperantina, Bom Jesus, Floriano. Então, tenho serviços prestados. Consegui elaborar um projeto único aprovado pela Universidade Solidária no Piauí.
onde construímos uma horta comunitária em Valença, que deu sobrevivência a muitas pessoas. Então, eu quero contribuir agora, dessa vez, diretamente da política como deputado federal. Preciso do seu voto. Professor Williams, 50-50. Obrigado, professor. Obrigado, candidatos. Sejam sempre bem-vindos aqui. Agradecer mais uma vez ao doutor Rafael, que esteve com a gente, faz parte do departamento jurídico da rede Meio Norte de televisão, tá bom? A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo.